Tem outra dúvida no ar aí, né? Você sabe o que tem acontecido nas últimas horas, com o Flamengo insistindo em jogar com o público e as outras equipes entendendo que é uma coisa óbvia. Não precisa ser nenhum especialista em física quântica para saber que esse pensamento dos 19 clubes é um pensamento correto. Para voltar, tem que voltar todo mundo. Todo mundo igual. Abre público no Norte, Nordeste, se tivesse Norte tivesse time na Série A, mas qualquer. Não importa. No Brasil todo mundo pode voltar com público. Percentual? Podemos discutir. Você 30%, outro 20%, mas tudo bem. Agora, só um. Tem alguma coisa errada, né? Parece aquele desfile, está todo mundo marchando de uma maneira, tem só um cara, é só ele que está certo. Então, a gente vai ouvir aqui o doutor Nestor Rain, deve ser esse o nome correto, Rain. Nestor, por favor, me corrija se eu estiver equivocado, diretor jurídico do Grêmio, importante Grêmio de Porto Alegre, que já demonstrou nas últimas horas uma posição. Se colocar o Flamengo público, a gente não joga, teria dito o Grêmio. Nestor, um abração, grande abraço, obrigado pela gentileza, boa tarde. Cumprimento aos senhores notáveis jornalistas, fico muito honrado de, em nome do Grêmio, participar aí do programa para dizer que o Grêmio tem sido severamente castigado pelo Flamengo dentro do campo, pelo futebol notável que o Flamengo vem apresentando ao longo do Grêmio, e o Grêmio numa situação bastante difícil. Isso é uma questão. Também tenho grande admiração pela torcida do Flamengo e pelo clube organizado que é. Mas o Flamengo apresenta, às vezes, um lado ruim, que talvez venha do seu mascote, que é o lado da carniça, é o lado do clube que se considera diferente dos outros, que tem uma medida provisória só para si, que quer voltar antes de todos os outros, na questão da pandemia, que agora não respeita os seus companheiros de clube, de clubes que estão no campeonato. É um lado ruim. E o Flamengo sempre apresenta esse nariz empinado, né, quando vem aqui, sempre um clube muito antipático do ponto de vista do trato pessoal, não é? O que não invalida o seu grande futebol, a sua organização e o trabalho nessa área. Aqui é uma questão um pouco diferente. A Copa do Brasil, como os senhores sabem, as diretrizes técnicas foram traçadas por todos os clubes, entre eles o Grêmio, o Flamengo, e ficou estipulado que se o primeiro jogo fosse sem torcida, o segundo seria também sem torcida. E o Flamengo deseja passar por cima dessa decisão, com base até num entendimento pretérito, e que é objeto agora de uma discussão no STJD, onde nós agora estamos procurando caçar aí uma liminar, mas o Grêmio não gostaria que esse imaginário do Flamengo de querer atropelar todo mundo vicejasse. Por essa razão, eu fui consultado no departamento jurídico do Grêmio, e nós lá repassamos ao presidente do clube, ao departamento de futebol, a posição de que o Grêmio não ingressa em campo. É óbvio que o departamento jurídico sempre age em caráter consultivo, a deliberação é do presidente, mas o presidente tem acolhido aqui a nossa opinião. Vamos ver o desdobramento nas próximas horas em relação a isso, mas a nossa orientação segue firme de não jogar com o público. Alguém também me perguntou, e se o Grêmio tivesse ganhado do Grêmio bem, o Grêmio teria a mesma posição? O Grêmio, desde o início da pandemia, tem atendido às leis municipais, estaduais, federais, e como nós fazemos parte de uma confederação, a Confederação Brasileira de Futebol, atendemos às regras da confederação, embora a gente critique, não goste, mas eu acho que a nossa disciplina está em aceitar as regras. E é isso que o Grêmio colocou. E essa reunião do clube, na CBF, onde 19 clubes, inclusive com a grandeza do Galo Mineiro, do Atlético, que abriu mão de uma liminar que tem em relação a esse tema, 19 clubes fecharam que ou jogam todos com público no Campeonato Brasileiro ou ninguém joga. Achei um avanço na história da relação dos clubes, achei uma coisa boa. Desculpe se me alonguei. Não se alongou, não. E a gente vai fazer com que os meus companheiros perguntem ao doutor Nestor, que é o diretor jurídico do Grêmio. Eu estou aqui com o Mauro Betting, com o Flávio Prado, com o José Manuel de Barros. Eu só queria lembrar que aí há uma divisão em torno de autorizações. Algumas cidades, os prefeitos autorizam e o clube decide, olha, temos autorização da prefeitura, mas a gente vai seguir o que os clubes acordaram.
de uma decisão esportiva. Quando voltar todo mundo volta, mesmo com o sinal verde que o meu prefeito aqui deu. Essa é uma linha. A outra é a seguinte, uma autorização da Justiça Esportiva e a prefeitura daquela cidade não autorizando. Então há um conflito aí. Mas os clubes acordaram em seguir esportivamente, independente da decisão. É claro que se a CBF autorizar e os prefeitos disserem não, fica valendo a decisão da cidade, da autoridade da cidade. Então essa é a discussão. Os clubes nunca são unidos. Co-irmãos no Brasil, quando se trata de futebol, digamos assim, um delírio, uma falácia. Nessa hora, eu acho que o mínimo que se requer é exatamente isso, que olha, quando voltar todo mundo, a gente volta também. É assim. Mauro, faça uma pergunta ao doutor Nestor, por favor. Mauro Betting. Doutor Nestor, boa tarde. Primeiro, parabéns pelo início da sua explanação, falando exatamente da questão técnica esportiva que está envolvendo diretamente o Grêmio com o Flamengo e, para não dizer, todas as equipes brasileiras, para não dizer também sul-americanas. O nível de excelência dentro de campo do Flamengo é absurdo, é espetacular. Agora, o nível de... Estou tentando achar um termo aqui, mas é melhor não comentar, da minha parte, né? Do que tem feito as ações de alguns, e isso vale para o Flamengo hoje, vale para o Grêmio, vale para qualquer instituição, não só no futebol. A gente não pode confundir a instituição com quem a dirige. Você pode falar, Jovem Pan. Não, a pessoa que está na Jovem Pan falou isso, o dono da Jovem Pan falou aquilo, o presidente do Grêmio falou aquilo. Assim, não podemos. Um clube é democrático, depende do seu dirigente. Um clube é ditatorial, depende do seu dirigente. E são ações. E, lamentavelmente, as ações que envolvem a direção do Flamengo nesse aspecto têm sido exclusivistas para usar um termo aqui, até coincidentemente, passar um pano. Agora, digamos, objetivamente, há alguma possibilidade de, eventualmente, o Grêmio, por exemplo, não ir a campo se houver torcida do Flamengo? Bem, o Grêmio vai viajar para o Rio de Janeiro normalmente, porque pode acontecer novos fatos e pode o Flamengo refluir nessa decisão que desrespeita aquilo que foi combinado com os clubes. Acho que foi muito bem sintetizado de que há uma legislação municipal e estadual que tem que ser seguido, mas algumas praças isso não acontece, então por isso essa solidariedade entre os clubes. Se um não pode, não vamos dar um sistema de equidade, de igualdade entre os clubes. Mas nesse caso específico, como disse, há uma combinação na competição, e há inflexão aí de que a própria CBF, as diretrizes técnicas, previram esse tipo de situação. O Grêmio, por exemplo, no campeonato, na Libertadores da América, jogou um Grenal com o público na arena, até onde aconteceu cenas de alguma briga de jogadores, e depois o jogo de volta foi sem torcida, foi um prejuízo para o nosso adversário internacional, mas a competição não previa, porque ninguém imaginava que a pandemia ia ter aquela dimensão, e o Grenal primeiro foi ainda quando não havia lockdown, não havia nenhum tipo de proibição. Foi um prejuízo para o nosso adversário. Aqui não, aqui a CBF previu, olha, pode acontecer que um jogo de ida não tenha público e o jogo de volta tenha condições. Aí vamos estabelecer a equidade. Então o Grêmio, insisto, é uma orientação que nós achamos adequada, o Grêmio não colocar seu time em campo. Agora, isto pode gerar punições ao Grêmio, como também imagino que possam gerar punições ao Flamengo, vamos dizer assim, desrespeitar, porque nós somos uma confederação brasileira nós somos filiados a uma confederação brasileira de futebol e deve haver entre nós respeito às regras, mas nós continuamos resolutos no sentido de não jogar com torcida, porque isso é algo que vai pesar do ponto de vista da união dos clubes, de nós começarmos aí uma fase nova, que vocês falaram muito bem, é uma balbúrdia essa tentativa de se criar uma liga, cada clube tem o seu interesse. Eu fui vice-presidente do presidente Fábio Koff, e ele me contava da tentativa dele estabelecer uma liga e as enormes dificuldades que ele tinha tentando estabelecer um certame, gente gravando as reuniões e levando para a rede de televisão para saber quais eram as regras que se propõe no Clube dos 13. Então, me lembro sempre disso quando lembro da desunião dos clubes. Eu espero que isso mude,
que o futebol tenha fora de campo uma outra configuração. Pode ser uma coisa de Dom Quixote, aí, do nosso Cervantes, mas é uma coisa da qual pessoalmente não abro mão e penso que o meu clube segue essa rotina de procurar ser ético, ser sério nas suas relações e ter um mínimo de coerência. E tomara, quando o doutor Nestor escrever o livro dele, ele coloque lá os nomes dos traidores do Clube dos 13, que seguramente o doutor Fábio Koff contou no seu ouvido esquerdo. Meu caro José Manuel de Barros, a sua pergunta. Doutor Nestor, assim, o primeiro jogo, quarta-feira, é o jogo de volta da Copa do Brasil. Mas dia 19 já tem Flamengo e Grêmio, de novo comando do Flamengo, aí pelo Campeonato Brasileiro. Essa última reunião em que 19 presidentes compareceram, era assim, pelas informações, para tratar do Campeonato Brasileiro. 19 presidentes dos clubes do Campeonato Brasileiro da Série A. A gente separa a competição, Copa do Brasil combinado, tá combinado que se não houver público no primeiro jogo, não deve ter no segundo, se tiver no primeiro tem no segundo. Campeonato Brasileiro, a gente separa a competição ou não? A posição do Grêmio, que vale para a Copa do Brasil, vale também para o Campeonato Brasileiro? É muito boa a sua pergunta. Eu acho que no Campeonato Brasileiro fica mais sublinhado, se realça mais este valor da união dos clubes, porque aí a combinação ainda mais séria, quer dizer, não vai ter rodada. Se o Flamengo insistir em colocar a torcida, aí vai ser um pouquinho diferente, aí não vai ter rodada do campeonato. Aí a coisa toma uma outra dimensão, mas o Grêmio persiste na mesma ideia de estar irmanado com os outros 18 clubes, entre eles o Atlético Mineiro, que, como disse, numa atitude que eu reputo nobre, que deve ser gizada, deve ser sublinhada, o Atlético Mineiro abriu mão de uma liminar que tem do seu comum, não vai utilizá-la, e todos combinaram, se alguém não puder entrar de campo dos 19 clubes, ninguém entra. E essa é a combinação. E acho que, respondendo objetivamente a sua pergunta, no Campeonato Brasileiro, que é outra competição, isso fica ainda mais realçado. Flávio Prado. Doutor Nestor, se há uma coisa que eu não confio é em julgamento de Tribunal de Justiça Esportiva. Depende muito de quem, depende de mais... A regra ela é vista de uma maneira para um lado, de outra maneira para o outro. O que pode acontecer? O que o senhor imagina que possa acontecer? Brigar com o Flamengo, com um tribunal como esse de justiça esportiva, que a gente já viu várias vezes ser tendencioso. Que tipo de punição o Grêmio poderia sofrer? Estou falando no caso da Copa do Brasil, já que no Campeonato Brasileiro o senhor nos trouxe uma informação. Se o Grêmio insistir, não teremos rodada, o que seria espetacular no meu modo de entender. Que tipo de punição o Grêmio se sujeita não jogando a partida contra o Flamengo? Se o Flamengo insistir. Sim. Você falou Grêmio. Desculpe. Diga, doutor. Bem, embora eu já tenha participado e já tenha sido julgador, não é? Eu partilho da sua opinião, né, dessa inconfiabilidade. Por exemplo, nós temos aí graus de confiança. Por exemplo, a Conmebol, do ponto de vista do sistema de justiça, é uma anarquia, é uma total anarquia. Poderíamos dizer que é o Texas, que é o Velho Oeste, né? Porque ali, por exemplo, nós temos em 2017 recursos de valores que foram descontados do Grêmio por supostas infrações e que os recursos até hoje não foram respondidos. Ali vai pela cara do freguês. Ali é o caos jurídico. Ali é a divina comédia do Dante. Quem atravessa aquele portal do inferno ali não sabe o que vai acontecer. Já o STJD tem uma linha, vamos dizer assim, com uma certa segurança jurídica. E a gente espera sempre, como advogado, nós temos que confiar, senão nós seríamos um poço de mágoas, nos queixando de tudo, nos queixando, eu que sou advogado, de juízes, de promotores, de ministros, etc. Então nós temos que confiar, argumentar bem. Quando temos uma vicissitude, nós tornamos a argumentar, refazemos os nossos passos e tentamos novamente. E quando não conseguimos, não ficar magoado, e seguir acreditando que senão a nossa vida fica impossível, né? Então eu penso e quero ter confiança que o STJD vai observar essa movimentação toda, vai observar principalmente a legislação, a seriedade do momento, não é, em relação a valores que estão em jogo, que, como alguém disse aí, cunhou uma expressão muito feliz, não é só futebol. Então a gente confia, nós confiamos, o Grêmio confia que o STJD
não vá persistir nessa posição de uma liminar autorizando uma insanidade dessas contra as regras da própria CBF. Quanto ao Grêmio, o Grêmio pode ser punido, até mesmo com a exclusão da Copa do Brasil do ano que vem, se não entrar em campo. Isso foi mensurado na posição que nós sugerimos ao Grêmio em caráter consultivo sobre esse tema. Mas o Flamengo também pode ser punido por não atender à legislação que ele próprio corroborou nas diretrizes técnicas escritas, onde o caso de jogo na primeira partida, de jogo sem público na primeira partida, seria na segunda partida sem público, está escrito o exemplo, está desenhado nas diretrizes técnicas da Copa do Brasil. Então, eu penso que nós temos que confiar. E dizer assim, sempre confiar nas regras. O nosso país carece, até fora do futebol, de confiança nas regras. O que faz a nossa humanidade é essa confiança.